começando a partir de agora. Esse é o nosso Jornal da Noite. Gente, a gente vai dar um breve intervalo e já voltamos depois dos nossos comerciais. Estamos no ar para todo o Brasil. Gente, eu e a Elis, nós estávamos conversando, a gente bolou essa ideia, a gente vai cumprir essa ideia. Toda abertura do nosso Jornal da Noite, para quem não sabe, a gente está tocando uma música. Toda abertura a gente toca uma música. E o que eu e a Elis nós pensamos? Da pessoa que escolher a música, tem que ser uma música legal, pode ser música... Gente, música evangélica não vale também, né? Porque o nosso jornal tem precepado, então música evangélica não vale. E música de palavrão também não vale. Então, eu e a Elis estava pensando aqui, se a gente escolher a melhor música, a pessoa leva para casa R$500 para casa. Flávio, mas como que eu participo dos R$500? A Elis vai botar o nosso Instagram aqui no rodapé, né, diretor? Vai botar o nosso Instagram, Facebook e YouTube agora. Vai botar. Botou, né, diretor? Tá aí, aposto. O Instagram, Facebook e o Twitter e o canal do YouTube é o mesmo nome, gente. Não tem arroba, não tem acento, não tem traço, não tem underline, não tem nada. É o mesmo nome. Instagram, Flávio Chato. Facebook, Flávio Chato. Twitter, Flávio Chato. E também YouTube é Flávio Chato. Não tem acento, não tem nada. É o mesmo nome. Então você participe agora. Quanto mais você participar, você tem chances de ganhar R$500 para casa. Então participe. Nós vamos para o intervalo agora, né, diretor? Vamos para o intervalo e depois a gente volta. A Câmara pode votar hoje a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Como a matéria sofreu alterações no Senado, retorna para a análise dos deputados. Ela precisa ser aprovada até amanhã para não perder a validade. O texto define que a União, que hoje possui 60% da estatal, passe a emitir ações a serem negociadas na Bolsa de Valores para que a participação se torne menor que 50%. A União permanece com poder de veto em decisões sobre o estatuto social da empresa. Os pontos mais polêmicos do texto, que recebem críticas de deputados favoráveis à privatização, são chamados jabutis, que não têm relação direta com o ponto central da proposta. Um deles é o aumento da geração de energia por usinas termoelétricas, movidas a gás natural. Seriam contratados 8.000 megawatts para atender cerca de 10 milhões de pessoas. A estrutura entraria em operação entre 2026 e 2030 em contratos de 15 anos. Também gera resistência o item que cria uma reserva de mercado de 50% para as pequenas centrais hidrelétricas em leilões até 2026. Antes da sessão de hoje, o relator, deputado Elmar Nascimento, do DEM, vai anunciar novas alterações no texto. Alguns pontos inseridos pelo Senado devem ser retirados. Parlamentares de oposição já indicaram que, caso a medida provisória seja aprovada, vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Eles argumentam que há indícios de inconstitucionalidade em pontos incluídos pelos senadores que encareceriam o consumo de energia. Além disso, durante a votação, eles devem tentar obstruir os trabalhos. De Brasília, Levig. Espalhadas pela areia da praia de Copacabana neste domingo, em lembrança às mais de 500 mil mortes provocadas pela pandemia de Covid-19 aqui no país. Essa triste marca foi alcançada no último sábado. Foi mais um ato organizado pela ONG Rio de Paz. Aproximadamente 500 rosas vermelhas começaram a ser fincadas e espalhadas pela areia da praia de Copacabana, a mais famosa do Rio, talvez do Brasil, ainda de madrugada. Quem passava pelo local se impressionava com aquela cena. Ao longo
das várias tristes marcas alcançadas ao longo desta pandemia, a ONG Rio de Paz utilizou as areias da praia do Leme e de Copacabana para homenagear as vítimas e fazer críticas também às autoridades locais e nacionais. O organizador do ato e líder da ONG Rio de Paz, Antônio Carlos Costa, desta vez criticou a demora na vacinação da população brasileira, que, segundo ele, é responsável por esse número elevado de óbitos na pandemia de Covid-19. Os números são humilhantes para a nossa democracia. É o segundo país do mundo em números absolutos de mortos pela Covid-19. O nono em números proporcionais ao tamanho da população. Nós estamos ocupando a 36ª posição em vacinação por milhão de pessoas no planeta. O estado do Rio de Janeiro representa mais de 10% dos óbitos em todo o Brasil. São quase 55 mil registrados ao longo desta pandemia do Rio. Cientistas brasileiros analisaram a disseminação da Covid pelo país. O estudo está na edição online da revista britânica Scientific Reports, nesta segunda-feira, dia 21 de junho. Ele revela a influência do fluxo de pacientes graves em busca de um leito hospitalar durante a primeira onda da pandemia em 2020. A capital de São Paulo foi responsável por mais de 85% da propagação. O SARS-CoV-2 chegou ao Brasil no final de fevereiro por viajantes infectados através dos aeroportos internacionais. Os autores demonstram que outras 16 cidades ajudaram a explicar até 99% dos casos durante os 3 primeiros meses. Sem restrições sanitárias, 26 estradas federais foram responsáveis por aproximadamente 30% dos casos. Após a transmissão comunitária, os casos começaram a se espalhar pelo interior do país por rodovias federais e estaduais. O crescimento exponencial no interior traz os pacientes graves às capitais. A distribuição espacial das mortes no território brasileiro começou a se sobrepor à distribuição geográfica dos leitos de UTI, concentrados de forma desigual nas capitais. De acordo com Miguel Nicoleles, um dos autores do estudo, a análise mostrou claramente que sem lockdown nacional, bloqueios sanitários nas rodovias ao redor das cidades espalhadoras, o impacto da Covid na primeira onda da pandemia foi significativamente maior. Igualmente, se essas mesmas medidas fossem aplicadas em janeiro de 2021, o número de casos e mortes durante a segunda e mais devastadora onda da pandemia, em março e abril, teria sido bem reduzida. De junho de 2020 a junho de 2021, os óbitos por Covid passaram de 50 mil para 500 mil, 10 vezes em 12 meses. O dado ilustra como o governo federal abdicou de forma explícita e crassa de seu dever de proteger o brasileiro da maior catástrofe humanitária da sua história, avalia Miguel Nicoleles. Como no Brasil o maior volume dos leitos de UTI estão nas grandes cidades, o país experimentou a maior taxa de admissão hospitalar da sua história, com picos recordes de letalidade em capitais. São Paulo recebeu pacientes de outras 464 cidades brasileiras, seguida por Belo Horizonte e Salvador. E São Paulo também foi mais quem transferiu pacientes para outros municípios, 158 cidades. O professor Rafael Raimundo, que participou também do estudo, enfatiza que o Sistema Único de Saúde foi fundamental no combate à pandemia e sem a infraestrutura pública construída nos últimos 40 anos, o impacto certamente seria ainda mais devastador, mas expôs a necessidade de uma infraestrutura hospitalar de maior porte no interior brasileiro. O trabalho dos cientistas cobra que o governo deveria ter agido mais rapidamente, criado uma Comissão Nacional de Combate à Pandemia, campanha nacional de comunicação,
o fechamento do espaço aéreo brasileiro, lockdown nacional, bloqueios sanitários nas estradas no começo de março de 2020, e o Brasil certamente teria evitado a perda irreparável de dezenas de milhares de vidas. Uma união entre partidos de esquerda e até mesmo políticos que pertenciam à base aliada do governo deve render um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O texto deve apontar ao menos 20 crimes contra a lei de responsabilidade que teriam sido cometidos por Bolsonaro. Por conta disso, ganhou o apelido de super pedido de impeachment. A ideia começou em abril, quando os opositores do governo planejaram unir todos os pedidos de impeachment que já foram protocolados na Câmara. Atualmente, há 121 deles. Assim, o superpedido toma forma, tendo como integrantes presidentes do PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB, Rede, UP, PV e Cidadania. Ex-apoiadores do presidente, como os deputados Alexandre Frota, do PSDB, e Joyce Hasselmann, que está para sair do PSL, também engrossam a lista. Assim, a ideia é mostrar que o pedido é supra-ideológico e, com isso, ganhe força para o presidente da Câmara, Arthur Lira, analisar. Isso porque cabe ao presidente da casa, sozinho, dar sequência ou não aos pedidos, sem prazo para responder. Atualmente, Lira é aliado de Bolsonaro. O grupo elencou 21 crimes de responsabilidade, dentre eles, ameaças ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Também elencaram o apoio e participação de Bolsonaro em manifestações antidemocráticas, além de omissões e falhas na condução do combate à pandemia da Covid-19. Os principais líderes devem se reunir ainda esta semana para a conclusão do superpedido. As buscas por Lázaro Barbosa completam hoje 13 dias. Ontem, policiais receberam um reforço de 2 cães do Corpo de Bombeiros de Goiás e de uma equipe de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Lázaro é apontado como autor de uma chacina que vitimou 4 pessoas da mesma família no dia 9 de junho, em Ceilândia, no Distrito Federal. Desde então, ele é procurado por centenas de agentes de segurança e, durante a fuga, invadiu diversas chácaras e fez uma série de reféns. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, cerca de 270 pessoas trabalham no caso. Os agentes estão fazendo buscas pela mata e por chácaras na região de Cocalzinho, próximo à divisa com o DF. Lázaro é considerado como um homem extremamente perigoso pela polícia. 5 dias antes de ele escapar do presídio de Águas Lindas de Goiás, em 2018, a Justiça havia ressaltado a necessidade de transferência do detento com urgência para uma das penitenciárias de Brasília. Antes, o criminoso estava detido no Centro de Progressão Penitenciária, na capital federal, onde cumpria pena em regime semiaberto por roubos e um estupro. No entanto, ele não voltou de um saidão em 2016 e desde então era considerado foragido. Após a recaptura de Lázaro, a Justiça do Distrito Federal determinou o retorno dele para um dos presídios de Brasília. A defesa do detento, no entanto, pediu que ele permanecesse na unidade de Águas Lindas, alegando que toda a família vivia na cidade. A autorização do parlamentar foi concedida após pedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Com isso, Renan poderá enviar manifestações sobre a ação de Bolsonaro para derrubar decretos de Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte. Em 27 de maio, o presidente acionou o Supremo Tribunal Federal para barrar decretos de lockdown e toque de recolher feitos pelos governadores dos 3 estados durante do Sudeste e do Centro-Oeste, responsáveis por mais de 2/3 de toda a energia produzida no país, deverão chegar a novembro com 10,3% da capacidade. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétricos apontam que os reservatórios das 2 áreas operam atualmente com 30,15% da capacidade total. O diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Ciotti, afirmou à Globo News que esta é a pior situação desde que o monitoramento começou em 1930, mas garantiu que não existe o risco de apagão. O acidente ocorreu
ocorreu em uma rodovia em Greenville, a 55 quilômetros de Montgomery, capital do estado do Alabama. Pelo menos 15 veículos se envolveram na fatalidade, que pode ter sido causada pelas fortes chuvas que obrigaram os motoristas a dirigir com baixa visibilidade. Entre os mortos havia um pai e uma filha que estavam em um dos carros e 8 passageiros de uma van que transportava crianças de um abrigo para meninas administrado pelo condado. Fez a se manifestar sobre o sigilo do caso Eduardo Pazuello. A ministra do Supremo Tribunal Federal questionou o sigilo de 100 anos imposto no processo disciplinar que apurou a participação do general em um ato pró-governo. Ela destacou que o prazo não será prorrogado e determinou as manifestações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República em 3 dias após a resposta do Ministério. No último dia 3, o Exército decidiu não punir o ex-ministro da Saúde, afirmando que não houve prática de transgressão disciplinar. Com 44 mil novos diagnósticos positivos em apenas 24 horas, o Brasil já registra quase 18 milhões de infectados pela Covid-19, sendo que 90% já se curaram. De acordo com o Ministério da Saúde, 501.825 brasileiros não resistiram às complicações do coronavírus. 1.025 óbitos foram contabilizados entre sábado e domingo. Diante desse cenário, a Cruz Vermelha fez um alerta para a pressão prolongada sobre os profissionais da saúde, principalmente de serviços públicos, que estão na linha de frente do combate ao vírus há 15 meses. A entidade lançou uma nova fase da campanha Valorize o Essencial, de apoio e valorização dos profissionais. A primeira etapa foi realizada quando o país atingiu a marca de 100 mil mortos no ano passado. Segundo a responsável técnica pelo programa Acesso Mais Seguro do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Lívia Schunk, a campanha busca destacar o aspecto humano e as histórias de quem está por trás das máscaras. Esses profissionais, de fato, estão exaustos, né? Eles precisam ser apoiados e valorizados, né? Para que possam seguir prestando esse serviço à população que é tão fundamental e tão essencial a todos. A nossa campanha, ela vem justamente para fomentar a empatia da população por esses profissionais, para que eles entendam o que esses profissionais vêm passando, o quanto é pesado e difícil lidar com tantas adaptações no processo de trabalho diariamente, com tantas pressões a quais eles são submetidos, né? Todo esse contexto de luto. Lívia Schunk reforça que a campanha também alerta para a situação de outros profissionais de serviços essenciais, como os da educação e de serviço social. Ampliando essa mensagem de apoio e valorização às outras áreas, não somente da saúde, mas entendendo que todos precisam também desse olhar, dessa empatia, desse cuidado, dessa valorização. Segundo dados somados do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Enfermagem, até maio deste ano, quase 1.600 médicos e enfermeiros perderam a vida por complicações da Covid. As profissões mais afetadas foram técnicos e auxiliares de enfermagem, seguido dos enfermeiros, médicos e agentes comunitários de saúde. Após atingir a menor cotação em um ano e cair abaixo dos R$5, o dólar encerrou os negócios na sexta-feira em alta de 0,92%, cotado para venda a quase R$5,07. Mas na semana recuou mais de 1%, no mês acumula queda de 3,5% e no ano de 5,6%. E a expectativa do mercado... A polícia do Rio de Janeiro está à procura de uma quadrilha que tem usado roupas falsas, piratas, de policiais para invadir e assaltar residências na região metropolitana. Foram várias ocorrências registradas aqui na capital e em cidades periféricas, em cidades próximas ao município do Rio de Janeiro. Um dos integrantes desta quadrilha foi preso nas últimas horas na cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos. E isso pode ajudar a polícia do Rio de Janeiro a conseguir prender a quadrilha que usa roupas da polícia para entrar e invadir casas e residências na região metropolitana. No assalto que aconteceu recentemente em Quintino, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, a quadrilha expôs o perfil violento e truculento. A dona da casa, uma idosa de 80 anos de idade, que sofre de Alzheimer,
teria sido maltratada pelos criminosos. Os bandidos levaram R$15 mil e também o equipamento de segurança que registrava a movimentação de pessoas nos arredores da residência. Além disso, os criminosos obrigaram o filho da idosa a entregar a senha do aplicativo do banco e a fazer uma transferência via Pix de mais de R$5 mil do Rio. Rodrigo Viega. A médica Nise Yamaguchi decidiu processar o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, e o senador Otto Alencar, ambos do PSD. Ela prestou depoimento ao colegiado no dia 1º de junho e defendeu o chamado tratamento precoce com o uso da hidroxicloroquina. Em nota, a oncologista diz que são notórios e de conhecimento nacional o desrespeito e a humilhação sofridos por ela durante a oitiva. Segundo ela, mesmo após décadas de evolução, ainda se perpetuam comportamentos misóginos no Senado Federal. Nise Yamaguchi afirma que, além de ter tido falas e raciocínios interrompidos, teve argumentos ignorados e foram atribuídas a ela palavras que ela não pronunciou e que não reagiu por educação. Na ação judicial, a médica pede R$320 mil por danos morais. O senador Omar Aziz diz que vai aguardar a notificação judicial para se pronunciar. Otto Alencar afirma que durante os seus questionamentos se referiu à médica com respeito, sempre a tratando como doutora, senhora e vossa senhoria. Amanhã, a CPI da Covid recebe o deputado federal Osmar Terra, suspeito de integrar o suposto gabinete paralelo da saúde. Outro quadro ligado ao governo, o assessor da presidência da República, Felipe Martins, vai depor na quinta. O vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, aponta que ele também é um possível integrante do grupo. É um dos integrantes do gabinete do ódio, perdão. É quase a mesma coisa, né? Atos falhos, são os mesmos, né? Do gabinete das sombras e... Dos atos antidemocráticos. Dos atos antidemocráticos, enfim. Ele é um personagem de... Aliás, os personagens se repetem. Ele participou de negociação de vacina. Nos causa estranheza a participação do assessor de relações internacionais do governo federal no debate sobre vacina. Randolph destaca que nas próximas semanas a CPI também deve ouvir representantes das redes sociais. É que eles tragam explicação e tomem providências. A nossa expectativa é para tomar providência. Não é aceitável, não é só o presidente da República, qualquer um vá para uma rede social e diga: é melhor você se contaminar do que se vacinar. E ficar impune por isso? Já na quarta-feira, a CPI da Covid vai ouvir Francisco Emerson Maximiano. Ele é sócio da empresa Precisa Medicamentos, que representa o laboratório indiano Bharat BioNTech, fabricante da vacina Covaxin. Na sexta-feira, a comissão recebe representantes do Movimento Alerta e da Anistia Internacional. De Brasília, Levi. E pela Copa América, a seleção da Argentina entra em campo nesta segunda-feira contra o Paraguai às 9h da noite com Lionel Messi e Agüero em campo. O técnico Scaloni colocará força máxima, não preservará nenhum jogador de seu elenco. Mais cedo, às 18h, o Uruguai enfrenta o Chile, os dois jogos com a total cobertura da Jovem Pan. E pelo Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Clássico diante do São Paulo por 2-0 e deixou o tricolor em situação delicada na competição, na zona de rebaixamento. Ainda pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians ficou no empate sem gols com o Bahia em Pituaçu, com destaque extra-campo. O centroavante Jô foi multado pela diretoria por jogar de chuteiras verdes, cores do arquirrival, o Palmeiras, que venceu o América Mineiro por 2-1, com gol no último lance do jogo. William marcou no Allianz Parque. E o Atlético Paranaense segue como a grande surpresa da competição. Neste domingo, de virada, o clube venceu o Atlético Goianiense por 2-1 e manteve a liderança com 100% de aproveitamento. 4 jogos e 4 vitórias. E ainda hoje, o Atlético Mineiro, postulante ao título, encara a Chapecoense às 8h da noite. O argumento para quando tem algum aumento consecutivo. E quem sobra com isso? E quem paga o preço caro
é o consumidor. A gente tem até dados interessantes que pode ilustrar muito bem esse momento que o povo brasileiro está vivendo. A crise hídrica, reservatório é um pouco mais baixo e aí falta água, e se falta água aumenta muita coisa. De acordo, por exemplo, com a Serasa, que fez um estudo que eu vou passar para vocês agora, olha só para vocês terem uma ideia. A bandeira vermelha 2, que é a mais cara, ela custa R$ 6,24 para cada 100 kWh. Esse valor vai subir para R$ 7,50. De acordo com a Serasa, a inadimplência da conta básica, como água, luz, gás, representa 22,3%, e esse é o número do mês de maio. E aí vamos com mais dados da Serasa Experian. 36,9 milhões de pessoas estão com as contas atrasadas. Contas essas chamadas pela Serasa de calote, 23,6%. Além disso tudo, a Petrobras também aumentou em 5,9% o gás de cozinha. Esse calote que a Serasa Experian fala sobre que as pessoas ainda estão inadimplentes são contas básicas do dia a dia. Então, por conta da pandemia, teve o agravamento do desemprego, muitas pessoas não estão conseguindo quitar contas básicas de 50, 60, 70 reais. Isso está impactando. Mas o ponto percentual, de acordo com a Serasa, diminuiu em relação ao ano passado, quando começou a pandemia, mas mesmo assim são números que, de certa forma, causam um pouco de temor. Na altura de 12 graus na capital Londres, foi uma perseguição que dominou o noticiário da Bélgica durante 5 semanas. O corpo de Jürgen Konings foi encontrado no leste do país, próximo à fronteira com a Holanda. Os primeiros indícios são de suicídio por arma de fogo. O soldado de extrema-direita de 46 anos estava foragido desde 17 de maio. Ele pegou armas do quartel militar onde servia, incluindo um lançador de foguetes, uma metralhadora e várias granadas. Konings deixou mensagens para sua esposa e para a polícia, explicando seus planos de matar políticos e médicos que apoiam o lockdown para combater a pandemia do coronavírus. O virologista mais conhecido do país, Mark Van Haste, era o principal alvo. Ele precisou ir junto com a família para um esconderijo vigiado pela polícia. No dia 18 de maio, Konings chegou a ficar 3 horas na frente da casa do virologista, armado, esperando ele chegar do trabalho. Depois disso, o soldado desapareceu. Durante a procura pela polícia, ele passou a receber apoio de milhares de pessoas que também são contra o lockdown. Passeatas foram organizadas, inclusive, em apoio a Konings. Em um comunicado feito pela ministra e pelo chefe de defesa da Bélgica, eles afirmam que a descoberta do corpo em... O Brasil recebeu neste domingo o primeiro lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 por meio do consórcio COVAX Facility. No total, foram entregues 842 mil doses que chegaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas. As doses serão entregues ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde e a forma de distribuição dos imunizantes ainda não foi informada. Segundo a representante da Pfizer no Brasil, as doses que chegaram neste domingo vieram do laboratório da Bélgica, onde são produzidas algumas das vacinas da farmacêutica norte-americana. Outros 14 lotes do imunizante já foram recebidos. A primeira remessa teve 1 milhão de doses e foi recebida pelo país em 29 de abril, em cerimônia que contou com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Antes da chegada das novas unidades neste domingo, o Ministério da Saúde já havia recebido e distribuído cerca de 5 milhões de doses do consórcio global, liderado pela Organização Mundial da Saúde. Nos lotes anteriores, todas as doses eram da AstraZeneca Oxford, fabricadas na Coreia do Sul. O contrato com a COVAX prevê 42 milhões e meio de doses de imunizantes até o fim do ano. O Grupo Efective possui milhares de clientes satisfeitos e 0 de reclamações nos órgãos competentes. Possui profissionais altamente treinados e qualificados para realizar o melhor da negociação para você. Eu, apresentador Flávio Chato, quero te convidar para conhecer pessoas reais no Grupo Efective. Vamos ver. Entrei com uma ação com o Grupo Efective por sofrer juros abusivos do banco, onde a dívida era no valor de R$ 20.513,62 e fiz a quitação no valor de R$ 6.500.
Agora que você já conhece o Grupo Efective, liga agora mesmo no DDD 11 945 25 2672. Vou repetir, liga agora, DDD 11 945 25 2672 ou acesse Assessoria Grupo Efective. Tá com seu carro em atraso, parcelas em atraso do seu carro, o Grupo Efective pode te ajudar. Grupo Efective, garantindo os seus direitos. Gente, a dica vai para você agora que quer economia. Imagine você assinar a Sky pré-pago. Imagine você ver aquele filminho que já fazia tempo que você não via no cinema. Aqui com o Sky pré-pago você consegue garantir tudo. Imagine você assistir aquela série no friozinho, no inverno, ou se tal você vê aquele filme que você sempre gosta. Aqui na Sky pré-pago você tem o direito de ver todos os filmes. Olha, pra criançada, peça para sua mãe e para seu pai assinar a Sky pré-pago, porque aqui tem Disney Channel, tem Cartoon Network, tem Discovery Kids. Imagine você que adora ver um futebol, um UFC Combate. Aqui você pode assinar o Sport TV, o Sport TV 2. Já pensou você que gosta de ver aquele filme de suspense, aquele filme de terror ou aquele filme de ação, de aventura? Você pode assinar o Telecine Max, Telecine Play, HBO 2. Aqui na Sky pré-pago você tem direito a tudo isso. Imagine você ganhar 100% de desconto na primeira vez que você ligar pra cá. Então liga agora nesse número que está aqui abaixo. A Sky pré-pago tem filmes direto pro cinema na sua casa. Então o que você está fazendo? Você vai ter que retocar o seu estoque de pipoca. Imagine a criançada que adora dormir um pouquinho tarde, mas não tem desenho por causa da sua TV. Na Sky pré-pago é desenho 24 horas. Aqui na Sky pré-pago, você que adora ver um jogo de futebol e adora se divertir com o UFC Combate, aqui na Sky pré-pago você se diverte com os melhores jogos de futebol. Sabia, se você assinando agora a Sky pré-pago, você ligando nesse número, você vai ter acesso a 30 dias grátis o UFC Combate. Então tá esperando o que? Ligue agora neste número que está aparecendo. Imagine você que adora ver aquelas notícias sérias, notícias do dia a dia. Notícias é aqui na Sky pré-pago. Aqui na Sky pré-pago tem CNN, tem Globo News, tem Chama News, tem Band News e tem muito mais. O que você está esperando? Assine agora Sky pré-pago. Eu já tenho na minha casa, eu aprovo e comprovo. Assine agora, imagina você ter aquela diversão para sua família. Então, tá esperando o quê? Assine agora a Sky pré-pago. É com você. Gente, o sorriso é a marca do brasileiro. Todo mundo sabe. Imagine você ter aquele sorriso de artista, aquele sorriso de galã. E eu te convido a conhecer a Sorridentes. A Sorridentes é a marca número 1 encomendada pelos dentistas. Imagine a sua mãe e seu pai está usando com aquela dentadura, aqueles dentes estragados. A Sorridentes faz implantes de primeira e assim, em apenas 24 horas, você ligando nesse número que está aqui abaixo, você ganha um desconto de 50%. Imagine, né? Você tá com aqueles dentes, com aquela dentadura velha, caindo assim, essas coisas. A Sorridente, ela resolve. E também, para você que adora ter aquele sorriso de artista, aquele sorriso de galã, a Sorridentes faz promoção de lentes de contato. Isso mesmo, lente de contato pros dentes, ou se não, coloca facetas de porcelana nos dentes. Imagine você ficar com aqueles dentes lindos, aqueles dentes de sorriso, aqueles dentes de galã. Já pensou? Então ligue agora correndo na Sorridentes. Se você ligar agora e falar que me viu,
que foi o Flávio Puxato, você ganha 50% de desconto. Isso mesmo. Você quer ter um sorriso de artista, um sorriso de galã, sorriso de primeira, aquele sorriso, porque o nosso sorriso é o nosso cartão postal, né, pessoal? Então, vá numa Sorridente mais perto de você. E o nosso programa tá acabando. Gente, pra você que quer levar R$500 pra casa. Diretor, Renato, Jobson, Elis, eu tava pensando de aumentar esse prêmio pra R$1.000, que tal? Não, né? Tá bom, tem que ficar nos 500. Por causa da verba. A verba tá tão grande. Então, você vai no meu Instagram. Ah, Elis, quanto tempo eu tenho? É porque o tempo, essa semana tá tão corrido pra mim. Só tenho 20 segundos. Então, gente, você vai no Instagram que a Elis vai colocar aqui agora. A Elis vai botar Flávio Puxato, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Gente, lembrando que não tem underline, não tem arroba, não tem nada. É o mesmo nome em todas as minhas páginas. E você também pode ir, para você triplicar suas chances de ganhar R$500, você pode ir na nossa fanpage, que é a nossa página que a gente criamos. Assim, o diretor vai colocar www.flapuchato. Tá, vou pôr, diretor. www.flaviopuchato.com/música. E o nosso programa tá acabando, que a gente tá corrido. O nosso programa acabou. Tchau, pessoal.